Milionário mandou o menino pobre tocar piano como piada. O que ele fez calou a escola inteira. A plateia do auditório estava cheia, mas o silêncio era tão absoluto que dava para ouvir a respiração nervosa do menino de 12 anos no centro do palco. Vestia uma camisa puída, calça curta e sapatos desiguais. Os risos abafados dos colegas mais ricos preenchiam o ar como facas invisíveis. O diretor, um homem robusto de terno impecável, sorria com deboche, como quem espera um desastre. Afinal, ninguém esperava que um garoto da periferia, bolsista por caridade, soubesse sequer como se sentar ao piano. Mas o que aconteceu naquele instante fez toda a escola prender a respiração. O nome dele era Luan, e ele nunca tivera um piano de verdade. Tocava em um teclado quebrado que o vizinho da frente havia jogado fora, com 5 teclas falhando e sem pedal. Ainda assim, passava horas ouvindo vídeos no celular velho da mãe, tentando reproduzir o som com perfeição. Era filho de Dona Marlene, diarista, e desde pequeno sonhava com algo que não sabia descrever, mas sentia no coração: ser ouvido. A oportunidade veio por um erro cruel, um desafio de humilhação, que os garotos ricos do 9º ano, liderados por Arthur, o filho do milionário dono da escola, acharam engraçado lançar. "Se você é tão esperto, vai lá e toca uma música!" gritou Arthur, rindo alto, enquanto os amigos batiam palmas e provocavam. "Isso mesmo! Vamos ver se o pobre sabe o que é música clássica!" Luan hesitou. Queria sair correndo. Queria se esconder no banheiro e nunca mais voltar. Mas pensou em sua mãe, em como ela acordava às 5 para pegar 2 ônibus e como sorria toda vez que ele tocava algo novo. Engoliu o medo e subiu no palco, não pela escola, nem por vingança, mas porque, pela primeira vez, alguém o estava vendo. Mesmo que fosse para rir dele. E se iam rir, que fosse depois de ouvir. Colocou os dedos no teclado do piano de cauda, reluzente, tão diferente do entulho de casa. Fechou os olhos. Lembrou de uma peça que ouvira repetidas vezes. Clair de Lune, de Debussy. Quando as notas começaram a preencher o salão, houve um instante de dúvida geral. Era possível que aquele som estivesse mesmo vindo de Luan? O murmúrio cessou. O diretor ajeitou os óculos. Arthur parou de rir. E por quase 6 minutos, o mundo lá fora desapareceu. Ao terminar, Luan abriu os olhos e só viu rostos imóveis, boquiabertos, como quadros sem moldura. Nenhum aplauso, nenhuma reação. Apenas um silêncio pesado, como se ninguém soubesse como reagir ao que tinha acabado de acontecer. Até que, no fundo do auditório, o Sr. Rubens Monteiro, dono da escola, pai de Arthur, levantou-se em pé e começou a aplaudir lentamente. 1, 2, 3 aplausos que ecoaram como trovões. E então toda a plateia explodiu em palmas, alguns de pé, outros com lágrimas nos olhos. O menino pobre acabara de calar uma escola inteira. Rubens tinha 61 anos, era um homem prático, frio nos negócios, mas apaixonado por música. Quando jovem, estudara piano em Paris, antes de herdar os empreendimentos da família. Ao ouvir a execução perfeita de Luan, sem partitura, apenas de ouvido, sentiu algo que há muito tempo não sentia: emoção genuína. Esperou o auditório esvaziar-se e foi até os bastidores. Encontrou Luan sentado num banco com as mãos tremendo e o olhar baixo. "De onde você aprendeu aquilo?" perguntou Rubens, sem rodeios. "Em casa, ouvindo. Não tenho piano, só um teclado quebrado", respondeu o menino, sem coragem de encará-lo. "Você decorou Debussy sem nunca ter lido partitura?" "Eu só ouço. Toco como sinto." Rubens respirou fundo, o olhar fixo no garoto como se estivesse diante de um mistério. Pediu que a coordenadora chamasse a mãe de Luan para uma conversa no dia seguinte. Havia algo naquele menino que não podia ser ignorado. Um dom bruto. Um talento que nenhuma estrutura elitista ou preconceito poderia esconder. E naquele momento, sem dizer uma palavra, decidiu mudar a vida daquele garoto.
Mas nem todos ficaram felizes. Arthur, humilhado, agora era motivo de piadas. Pela primeira vez, alguém ofuscava seu brilho. Naquela noite em casa, jurou a si mesmo que acabaria com a imagem de Luan, custasse o que custasse. Porque para ele, aquilo não era só sobre música, era uma batalha de classes. E ele não admitiria ser derrotado por um pobre. Enquanto isso, Luan voltava para casa com os olhos brilhando. Não sabia exatamente o que havia acontecido, só sentia algo diferente dentro de si. Um calor, uma esperança. Pela primeira vez, acreditava que talvez, só talvez, o mundo pudesse escutá-lo de verdade. Naquela noite, deitado em seu colchão velho, sonhou com palcos iluminados, plateias imensas e um piano que não falhava em nenhuma tecla. O que ele não sabia era que, no dia seguinte, sua vida daria uma guinada tão grande que nem os sonhos ousariam prever. O sol ainda nem havia nascido, quando Dona Marlene colocou a marmita dentro da bolsa e amarrou o lenço nos cabelos. Sua rotina era exaustiva, mas ela a enfrentava com fé e força. Naquela manhã, no entanto, notava algo diferente no filho. Luan tomava o café com um sorriso no rosto, os olhos distantes, como se estivesse em outro mundo. "Mamãe, você pode ir comigo na escola hoje?" perguntou com uma timidez doce. Marlene estranhou. Normalmente, Luan evitava envolver a mãe nos assuntos escolares, mas naquele pedido havia urgência. Ao chegarem na escola, foram conduzidos diretamente à sala da direção. Marlene ficou nervosa. Temia que algo tivesse acontecido. Mas, para sua surpresa, lá estava o homem que vira apenas de longe em reuniões de pais. Rubens Monteiro, o fundador da escola, o homem mais poderoso do colégio. Estava sentado à mesa, com um sorriso contido e olhos atentos. "Sente-se, Dona Marlene. Precisamos conversar sobre o talento do seu filho." Ela ficou imóvel, sem entender. "Talento?" repetiu confusa. Rubens então contou o que presenciara na noite anterior. Descreveu com emoção rara a forma como Luan tocara Debussy com a alma, com sentimento, com técnica que nem os alunos mais avançados tinham. Marlene ouviu em silêncio, quase sem acreditar. Era a primeira vez que alguém falava com tanto respeito sobre seu filho. "Quero oferecer uma bolsa integral de música. E não só isso. Quero que ele estude com o melhor professor de piano da cidade, particular, por minha conta." As mãos de Marlene tremeram. Ela lutava todos os meses para colocar comida na mesa. E agora, isso? Luan ficou mudo. O coração parecia prestes a explodir. Nunca tinha sentido algo assim, como se as portas de um outro mundo se abrissem. Agradeceu com os olhos cheios de lágrimas. Rubens, então, fez algo inesperado. Entregou-lhe as chaves de uma sala isolada no colégio, onde havia um piano de cauda impecável, raramente usado. "A partir de agora, esse piano é seu, enquanto for aluno aqui. Venha antes ou depois das aulas. Toque, descubra-se." Para Luan, foi como ganhar asas. Mas do lado de fora daquela sala, uma sombra crescia. Arthur, tomado por inveja, não suportava ver o pai bajulando aquele moleque da favela. Seu orgulho estava ferido, e cada vez que via Luan sendo elogiado pelos professores, mais alimentava sua sede de vingança. Começou a espalhar boatos, forjar situações para culpar o garoto e até manipulou colegas para se afastarem dele. Mas quanto mais tentava, mais Luan crescia, e isso o deixava fora de controle. Nas semanas seguintes, Luan começou as aulas com o professor Fabrício Moreira, um ex-concertista renomado que agora dava aulas apenas para alunos seletos. No primeiro encontro, Fabrício ficou em silêncio ao ouvir Luan tocar. Depois de 3 peças, tirou os óculos e disse: "Você tem o dom, mas dom sozinho não vence o mundo. Vai doer, vai cansar, mas se você quiser, eu vou te transformar em um gigante." Luan apenas assentiu. Estava pronto. As tardes começaram a ser dedicadas exclusivamente à música. Luan mergulhava nos estudos, memorizava partituras
treinava escalas até os dedos doerem, mas, diferente dos outros, ele não reclamava. Era como se cada nota o levasse para mais perto de algo que ainda não entendia completamente, mas que o preenchia. A escola, que antes o ignorava, agora o admirava. Professores o elogiavam, alunos mais velhos pediam que tocasse nas cerimônias. E aos poucos, até quem zombava dele passou a ouvi-lo em silêncio. Só que Arthur não desistiria fácil. Ele descobriu algo que poderia usar. Um boato antigo sobre o pai de Luan, que havia desaparecido quando o menino tinha apenas 2 anos. Talvez se a gente souber a verdade sobre ele, o pobrezinho não fique tão bem na fita, disse a um amigo, com um sorriso venenoso. Iniciou uma busca secreta sobre o passado de Luan. Não por curiosidade, mas por crueldade. E o que encontrou mudou tudo. Enquanto isso, Luan se preparava para o seu maior desafio: representar a escola num concurso estadual de jovens pianistas. Nunca antes um bolsista havia sido sequer cogitado para tal evento. A responsabilidade era enorme. O medo crescia, mas a fé em sua mãe e o apoio silencioso de Rubens o mantinham firme. Na véspera do evento, Luan ficou até tarde treinando no piano da escola. Ao sair, encontrou um bilhete anônimo colado em seu armário. Você não pertence a esse lugar. Descubra quem você realmente é antes de subir naquele palco. O coração de Luan apertou. Não era só inveja. Era algo mais profundo. Havia raiva naquele papel e uma ameaça, mas ele ignorou. Ou pelo menos tentou. O que ele não sabia era que, no dia seguinte, no meio do auditório lotado do Teatro Municipal, um segredo de família viria à tona. Algo que mudaria sua visão sobre si mesmo e sobre todos ao seu redor. No grande dia do concurso, Luan vestia a única camisa social que possuía. Uma doação da professora de literatura, que acreditava no seu talento desde o início. Dona Marlene a passara com cuidado, alisando cada vinco como se preparasse o filho para voar. Toca como se fosse a última vez, meu filho, mas toca com o coração, como você sempre faz. Ele a abraçou com força, tentando disfarçar o medo que apertava seu peito. A lembrança do bilhete ameaçador ainda queimava em sua mente. O Teatro Municipal estava lotado. Jovens prodígios das melhores escolas do estado, filhos de maestros, alunos de conservatórios, todos afinando os dedos e testando escalas com a ansiedade estampada nos olhos. Quando Luan chegou, olhares se voltaram, alguns com desprezo velado, outros com curiosidade. Mas ninguém ali sabia de onde ele viera. Ninguém imaginava o que aquele menino tinha enfrentado para estar ali, entre tantos nomes nobres, exceto um. Sentado nas primeiras fileiras, Rubens Monteiro observava o garoto com um misto de orgulho e preocupação. Ele sabia que aquele evento poderia ser o divisor de águas para o futuro de Luan, ou seu maior pesadelo. Sabia também que Arthur não estava ali por acaso. O filho chegara mais cedo e ficara rondando o local com uma estranha inquietação. Rubens percebia nos olhos dele o mesmo brilho sombrio que reconhecera em si mesmo, anos atrás, quando também tentara destruir algo puro, apenas por não entender o amor. Na coxia, Luan respirava fundo. Estava quase na hora. O apresentador anunciou: Nosso próximo concorrente é Luan Silva, da Escola Monteiro Lima. Um burburinho surgiu na plateia. Luan subiu ao palco sob o olhar de centenas. Sentou-se ao piano de cauda negra como um ritual sagrado. Fechou os olhos, deixou que tudo sumisse. E tocou. As notas de Clair de Lune ecoaram no teatro com uma delicadeza que fez até os jurados pararem de anotar. Ele não estava apenas executando, ele estava contando uma história. Cada acorde era uma lembrança, cada pausa, um suspiro de saudade. Pessoas choravam, outras seguravam o fôlego. Quando terminou, um silêncio absoluto pairou por segundos, antes de uma explosão de aplausos tomar o lugar. O público se levantou. Gritaram seu nome.
Era como se o mundo tivesse parado só para ouvi-lo. Mas antes que pudesse sair do palco, um telão atrás dele acendeu, de forma inesperada. A imagem de um homem apareceu. Era jovem, com feições semelhantes às de Luan. O áudio começou a tocar. Meu nome é Jorge Silva. Se alguém estiver vendo isso, é porque estou morto. O teatro ficou em choque. Luan, sem entender, sentiu o coração congelar. Eu deixei essa mensagem para meu filho. O nome dele é Luan. Um grito contido ecoou da plateia. Marlene, pálida, tremia no canto da sala. Jorge continuou. Sei que errei, que me afastei, que deixei sua mãe sozinha, mas nunca deixei de amar vocês. Fui ameaçado, perseguido e precisei desaparecer. Mas se você estiver ouvindo, é porque a verdade finalmente veio à tona. E ela precisa ser contada. A gravação parou ali. O teatro inteiro mergulhou em um silêncio ensurdecedor. Rubens olhou para Arthur, que fingia inocência, mas seus olhos denunciavam a culpa. Era ele. Ele soltara o vídeo, como forma de humilhar Luan, mas não imaginava o que revelaria. Luan, ainda em choque, desceu do palco devagar. Estava atordoado. Aquele homem era meu pai? Sussurrou. Marlene o encontrou nos bastidores, lágrimas caindo sem controle. Eu ia te contar quando fosse mais velho. Eu jurei para ele que te protegeria, mas agora já não dá para esconder mais. Ela contou que Jorge fora um grande pianista, promissor, mas que envolvera-se com gente perigosa e, por isso, sumira. Falsamente acusado de roubo, ele se escondera por anos, até adoecer e gravar aquela última mensagem. A revelação abalou Luan. Ele sentia raiva, saudade, confusão, tudo de uma vez. Mas no fundo, algo se acendeu. Era como se o talento que ele carregava finalmente tivesse uma origem, um legado. E mesmo que seu pai tivesse errado, Luan agora sabia que a música o ligava a ele de uma forma eterna. Não como uma maldição, mas como um chamado. Naquela mesma noite, os jurados anunciaram o vencedor. Com unanimidade, o prêmio de melhor intérprete vai para Luan Silva. O teatro aplaudiu de pé mais uma vez, mas Luan não chorou. Apenas sorriu, com os olhos marejados, enquanto olhava para o céu. Essa foi para você, pai. Porém, enquanto os aplausos ecoavam, Arthur saía escondido pela lateral do teatro, furioso por seu plano ter saído pela culatra. Mas ele ainda não havia desistido. Sabia que agora, Luan era amado por todos. E estava disposto a tudo para tirar isso dele, mesmo que fosse preciso destruir tudo ao seu redor. A vitória de Luan no concurso de piano foi apenas o começo de uma jornada que o levaria muito mais longe do que ele jamais imaginara. Na manhã seguinte, ele acordou em sua pequena casa, ainda sentindo o eco da noite anterior, mas agora com um prêmio nas mãos. Um prêmio que representava mais do que uma simples conquista. Representava a chance de mudar sua vida para sempre. Enquanto ele segurava o troféu, Marlene entrou na sala com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, você conseguiu, disse ela, abraçando-o com força. Ela sabia que a luta de Luan estava apenas começando, mas o que ele havia conquistado até ali já era algo digno de orgulho. Luan olhou para o troféu em suas mãos e sorriu, mas no fundo, algo ainda o incomodava. O vídeo de seu pai, as palavras dele ecoando em sua mente, o peso da revelação. Ele tinha tantas perguntas sem respostas. Antes que pudesse falar algo, Marlene percebeu a preocupação nos olhos do filho. Luan, o que houve? Você está tão quieto. É a mensagem do seu pai, não é? Perguntou, tocando gentilmente o ombro dele. Luan assentiu lentamente. Sim, mãe. Não sei o que fazer com isso. Eu não sabia que ele estava vivo. Por que ele não voltou antes? Por que não tentou me encontrar? Disse ele, tentando controlar as lágrimas que começavam a surgir. Marlene suspirou e se sentou ao lado dele. Luan, você não sabe o que aconteceu com ele.
Eu protegi você de muitas coisas, tentando preservar sua infância. Ele foi um homem bom, mas se perdeu. E há coisas que eu não posso contar ainda. Tudo que você precisa saber é que ele te amava. Sempre te amou. E por algum motivo, o destino fez com que isso fosse revelado agora. O peso daquelas palavras caiu sobre Luan. Ele se sentia dividido entre o amor pelo pai, agora ressurgido, e a raiva por não ter tido a chance de conhecer quem ele realmente era. Mas uma coisa ele sabia. A música era a única forma de encontrar alguma paz. Ele precisava fazer algo com aquilo. Na escola, o impacto da vitória de Luan ainda estava fresco na mente de todos. Os alunos que antes zombavam dele por ser o garoto pobre e sem chances, agora o tratavam com respeito. Alguns até começaram a se aproximar, oferecendo sua amizade. Mas havia um em particular que não conseguia aceitar a ideia de Luan como vencedor. Arthur, que havia assistido de longe o desfile de Luan no palco e a sua vitória, sentia o amargo da derrota. Ele não conseguia se conformar com a ideia de que um simples garoto sem recursos havia vencido. E de forma tão magistral. A frustração de Arthur só aumentava quando ele via a forma como todos o aplaudiam, como todos admiravam sua habilidade, enquanto ele, Arthur, se via eclipsado. E no fundo ele sabia que algo precisava ser feito para destruir essa nova imagem de Luan. Não importava como, mas ele não permitiria que o garoto ficasse com tudo. Ao chegar em casa naquela noite, Arthur sentou-se em frente ao computador. Ele já sabia que Luan estava distante de seus colegas, mas agora ele precisava de algo mais. Algo que arruinasse de uma vez por todas a imagem que ele começava a construir. O vídeo de Jorge, que ele mesmo havia enviado para o concurso, tinha sido apenas o começo. Ele precisava mais. Sabia que a vitória de Luan não era apenas um triunfo musical, mas uma vitória moral. E por mais que ele tentasse convencer a si mesmo de que Luan não merecia isso, uma voz em sua cabeça sussurrava: ele deve cair. Enquanto Arthur tramava seus planos, Luan estava em casa, imerso em seus pensamentos. Ele se sentou ao piano, as mãos tremendo levemente sobre as teclas. Ele queria tocar algo que refletisse o turbilhão emocional que sentia, algo que falasse sobre seu pai, sua mãe e toda a dor que ele carregava dentro de si. Fechou os olhos e começou a tocar uma melodia suave, mas cheia de intensidade. Era como se cada acorde fosse uma liberação, um pedaço de si sendo deixado para trás. O telefone de sua mãe tocou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do número desconhecido, uma mensagem que faria o sangue de Luan ferver de raiva. Era Arthur, que mais uma vez tentava manipular as pessoas ao seu redor. Luan, você pode ser bom no piano, mas nunca será bom o suficiente para lidar com o que está por vir. Não tem como você vencer a mim e a todos que sabem a verdade sobre você. Melhor se preparar. A mensagem estava cheia de desprezo, e as palavras pesavam como pedras. Luan apertou o celular com força, mas em vez de ceder à raiva, ele fechou os olhos e respirou fundo. Ele já havia enfrentado tanta coisa. Ele não ia permitir que Arthur o destruísse. Não agora. Ele tinha algo a mais para provar. Algo que transcende a vitória no concurso ou o ódio de uma pessoa. Ele tinha sua música. E mais importante, ele tinha sua verdade. No momento seguinte, ele decidiu. Não importava o que acontecesse. Ele não deixaria que Arthur ou qualquer outra pessoa lhe tirassem o que ele já havia conquistado. Ele iria seguir em frente, mais forte do que nunca. O sol se punha lentamente no horizonte enquanto Luan caminhava pela rua silenciosa, pensativo. A escola tinha terminado, mas ele não conseguia desligar sua mente. A mensagem de Arthur ainda ecoava em sua cabeça, se misturando com a melodia que ele tocara mais cedo no piano. O que Arthur queria dizer com aquelas palavras? Que não seria bom o suficiente? Luan sentia a pressão aumentar em seus ombros,
mas não iria desistir. Ele já havia superado muito e não iria deixar um garoto invejoso destruir sua chance de ser alguém. Ao chegar em casa, sua mãe Marlene o esperava na porta, como sempre. A expressão dela, embora serena, escondia uma preocupação que Luan podia sentir até antes de entrar. Ela estava sempre alerta, sempre com a impressão de que algo estava prestes a mudar. Ou pior, algo estava prestes a acontecer. "Mãe, você está bem?" Luan perguntou, aproximando-se dela. "Sim, filho. Só estava pensando no que vem pela frente. Eu sei que você está se sentindo pressionado, mas o mais importante agora é o que você sente. Não deixe que o medo ou a raiva te conduzam. Você tem algo grande dentro de si, e a única pessoa que pode impedir você de alcançar seus sonhos é você mesmo." Luan olhou para ela e viu a sinceridade em seus olhos. Mas o que sua mãe não sabia era que a verdadeira luta de Luan não era apenas contra Arthur, mas contra as sombras do passado, as lembranças do pai ausente, o vazio deixado por uma figura paterna que ele começava a redescobrir e que, ao mesmo tempo, parecia mais distante do que nunca. Antes que pudesse dizer mais, o celular de Luan vibrou com uma nova notificação. Era mais uma mensagem de Arthur, desta vez acompanhada de uma foto. Ele clicou e sua respiração se acelerou. A foto mostrava uma página de um artigo de jornal antigo com um título que dizia: "Jorge Costa, empresário, desaparece misteriosamente em 2005. O rosto na foto era inconfundível. Seu pai. Então você não sabia, não é? Seu pai estava envolvido em negócios sujos. Acho que agora você vai entender que não é tão especial quanto pensa. Se precisar de mais informações, é só me chamar", dizia a mensagem. O choque foi imediato. As palavras de Arthur causaram uma dor visceral em Luan. Ele sabia que seu pai não tinha voltado. Mas essa foto, essa prova de que algo mais sombrio estava em jogo, foi demais. Luan sentiu uma raiva crescente, não só contra Arthur, mas contra si mesmo por nunca ter buscado as respostas antes. Ele deveria ter procurado, deveria ter investigado mais. Agora, sua vida inteira parecia uma mentira, e a verdade parecia mais dolorosa do que ele jamais imaginara. Com o coração pesado, Luan foi até o piano novamente. Ele precisava tocar, como se isso pudesse acalmar a tempestade interna que o consumia. Sua mente estava em um turbilhão, os dedos hesitantes nas teclas. Mas quando ele começou a tocar, algo dentro dele começou a se acalmar. A música sempre foi sua válvula de escape, e agora não seria diferente. No momento em que tocava, ele fechou os olhos e se permitiu sentir a dor, a frustração e até a confusão. Ele tocou sem pensar, apenas deixando a música fluir. À medida que os acordes se tornavam mais fortes, ele sentia sua própria força crescendo. O som parecia como uma resposta para tudo o que estava acontecendo. Não só para Arthur, mas para tudo o que ele estava tentando descobrir sobre seu pai. Naquela noite, Luan decidiu que iria descobrir a verdade por conta própria. Não se importava com o que Arthur queria. Não se importava com o que as mensagens de ódio diziam. Ele queria saber quem realmente era seu pai. A música não seria mais sua única companhia. Agora, ele precisava entender o passado, encontrar respostas que lhe dessem paz. No dia seguinte, ele foi à biblioteca pública, decidindo que faria uma pesquisa cuidadosa. Não iria depender das informações manipuladas de Arthur. Ele queria provas. Ele se sentou em uma mesa, navegando por arquivos antigos e jornais, até que encontrou algo que o fez parar. Um nome: Jorge Costa. Não apenas o nome de seu pai, mas o nome de um grande empresário que parecia ter um envolvimento direto com a cidade e com o mundo dos negócios de alto risco. Luan sabia que não seria fácil, mas estava determinado a descobrir o que realmente acontecera com seu pai. Ele não sabia ainda o que isso significaria, nem as repercussões que poderia ter. Mas uma coisa ele sabia com certeza: não seria mais um peão nas mãos de Arthur,
ou qualquer outra pessoa que quisesse manipular sua vida. E então, sem mais hesitação, ele começou sua busca. O caminho seria longo, cheio de descobertas dolorosas e inesperadas. Mas Luan não tinha mais medo. Ele estava pronto para encarar a verdade, mesmo que ela fosse mais sombria do que ele imaginava. Os dias seguintes foram um turbilhão para Luan. A busca pela verdade sobre seu pai consumia cada momento de sua rotina. Ele passava horas na biblioteca, folheando jornais antigos e registros de empresas, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que ainda parecia, em grande parte, incompleto. Cada novo fragmento que ele descobria o deixava mais perto da resposta, mas, ao mesmo tempo, mais distante de sua paz interior. Naquele dia, ao abrir mais uma pilha de jornais amarelados, Luan encontrou algo que o fez parar. Uma notícia sobre a falência da empresa de Jorge Costa, seu pai. O título dizia: Empresário Jorge Costa perde tudo em escândalo financeiro. O rosto de Luan empalideceu. Ele começou a ler os detalhes, mas as palavras pareciam se embaralhar em sua mente. A matéria falava sobre uma série de investimentos fracassados e empréstimos vultosos que acabaram levando a empresa de seu pai à ruína. O mais chocante, no entanto, era o envolvimento de Jorge Costa com um misterioso grupo de investidores que, aparentemente, estavam ligados a práticas ilegais. A falência, segundo o artigo, foi apenas o começo de uma sequência de desastres financeiros e pessoais. E, ao que tudo indicava, o desaparecimento de seu pai estava diretamente ligado a essa queda. A sensação de traição e abandono tomou conta de Luan. Ele nunca soubera disso. Sempre ouvira de sua mãe que seu pai era um homem bom. Mas agora, ao descobrir tudo aquilo, ele se via diante de um homem que havia sido um fracasso. E mais doloroso ainda, um homem que talvez tivesse fugido, deixando-o para trás. Ele sentiu uma raiva crescente contra Jorge, mas também uma enorme dor por descobrir que as lembranças de sua infância, aquelas poucas que ele tinha, estavam sendo corroídas pela realidade. Foi quando ele recebeu uma ligação de sua mãe que sua realidade deu uma guinada ainda mais abrupta. Luan, preciso que você venha para casa agora. Eu encontrei algo. Algo que você precisa ver. A voz de Marlene estava tensa, carregada de algo indefinível. Luan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que seria tão urgente? O que ela tinha encontrado? Ele não pensou duas vezes. Saiu rapidamente da biblioteca e foi para casa, a mente se perguntando o que mais ele poderia descobrir. Quando chegou, Marlene estava na sala com uma expressão grave. Ela segurava uma pequena caixa de madeira com a tampa fechada. Mãe, o que aconteceu? Luan perguntou, a ansiedade tomando conta de seu corpo. Ela olhou para ele, respirando fundo, antes de falar. Isso é tudo que sobrou do seu pai. Eu achei no fundo de um velho armário. Nunca quis que você visse, mas agora acho que é hora de você entender tudo. Marlene estendeu a caixa para Luan, que a pegou com as mãos trêmulas. Ele sabia que o momento que se aproximava mudaria tudo. Com um suspiro, Luan abriu a caixa lentamente. Dentro havia uma série de papéis, fotos e até alguns objetos pessoais de Jorge Costa. Um retrato de seu pai jovem, sorrindo ao lado de Marlene, o que parecia ser um contrato de sociedade com outro homem. E uma carta. A carta, manchada pelo tempo, parecia o item mais importante. Luan retirou a carta com cuidado e a leu em silêncio. As palavras eram confusas, mas claras o suficiente para ele entender. O conteúdo da carta falava de uma ameaça. Seu pai, Jorge Costa, havia se envolvido em um esquema muito maior do que ele imaginava, algo envolvendo pessoas poderosas que não iriam deixar que ele saísse impune. A carta dizia que, caso ele não desaparecesse, sua vida e a de sua família estariam em risco. Luan leu novamente, tentando absorver o peso das palavras. Ele estava ficando cada vez mais perplexo,
Seu pai não havia simplesmente sumido ou abandonado sua família. Ele havia fugido, forçado a se esconder para salvar a própria vida. Mas por que nunca contou a verdade para ele? Por que Marlene nunca havia falado sobre isso? O silêncio dela agora parecia ainda mais carregado de culpa. Ele não queria que você soubesse, Luan. Ele fez o que pôde para proteger a nossa família, mas sabia que estava em um caminho sem volta. Eu também fui ameaçada, mas não queria que você soubesse disso. Não queria que você crescesse com isso na cabeça, disse Marlene, com a voz quebrando, visivelmente afetada pela revelação. Luan sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia o que pensar. A dor de descobrir que tudo o que ele soubera sobre seu pai era uma mentira foi substituída por um outro sentimento. Uma mistura de compaixão e raiva. Compaixão, por entender que seu pai, apesar dos erros, tinha sido vítima das circunstâncias. E raiva, por nunca ter tido a chance de entender isso antes. Mãe, por que nunca me contou? Por que esconder isso de mim? Luan questionou, a dor em sua voz transparecendo claramente. Porque eu queria te proteger. Queria que você tivesse uma infância normal. E porque, Luan, eu não queria que você se perdesse nesse mundo sujo, nesse jogo de poder que destruiu seu pai. Eu queria que você fosse diferente, respondeu Marlene, com os olhos cheios de lágrimas. Naquele momento, Luan percebeu que o que ele pensava ser a verdade estava longe de ser uma narrativa simples. Ele estava diante de um dilema profundo. Como lidar com o legado de um pai que ele começava a ver como um homem não tão diferente dele? E mais importante, como ele poderia seguir em frente, sabendo que a história de sua vida até então tinha sido cuidadosamente guardada, com um peso que ele agora precisava carregar? A música sempre foi sua fuga, mas agora ele sabia que precisava mais do que ela. Ele precisava confrontar a verdade e descobrir quem ele realmente era, por trás das mentiras e dos segredos. Mas a pergunta ainda permanecia: será que ele estava pronto para suportar tudo o que estava por vir? Após aquela revelação, os dias se arrastaram para Luan. A verdade sobre seu pai, as ameaças, o segredo que sua mãe havia guardado por tanto tempo, tudo isso o deixava em um estado constante de inquietação. Cada passo que dava parecia ecoar em sua mente, como se ele estivesse perdido em um labirinto sem saída. As respostas que ele procurava não pareciam mais ter a clareza que ele imaginava, e a dor do desconhecido parecia mais dolorosa do que qualquer mentira. Na escola, a tensão era palpável. Luan tentava se concentrar, mas sua mente estava longe. Os amigos notaram que algo havia mudado, que a energia de Luan, antes animada e cheia de vida, estava agora perdida. Eles não sabiam os motivos, mas o silêncio que ele carregava dizia mais do que palavras poderiam expressar. Foi no intervalo de uma manhã fria de quarta-feira que tudo mudou. Luan estava sentado sozinho, tentando processar tudo o que havia descoberto, quando ouviu risadas. Eram as vozes dos mesmos colegas de sempre, aqueles que, na sua mente, ele tentava evitar. Mas, ao olhar para o lado, ele viu algo que o fez gelar por dentro. O menino que ele sempre achou ser apenas um rosto comum na escola estava ali, perto da mesa onde ele se sentava. Era Caio, o aluno que todos viam como um nerd e que, ironicamente, parecia ser o único que nunca fazia parte das piadas cruéis da turma. Naquele momento, Luan percebeu que algo estava acontecendo. Ele havia visto Caio antes, mas nunca com a atenção que ele merecia. O garoto estava tocando algo na guitarra com uma habilidade impressionante, o que imediatamente captou o olhar de todos ao redor. O que parecia ser apenas uma brincadeira de Caio, logo se transformou em uma apresentação improvisada, algo que os outros começaram a aplaudir, com gritos e empolgação. Luan ficou ali, parado, sem saber como reagir. Ele sentia que a situação estava começando a se desenrolar de uma maneira completamente inesperada.
Mas o que realmente aconteceu naquele dia seria mais do que uma simples vitória de Caio sobre os outros alunos. Quando ele terminou a música, houve uma pausa, um silêncio absoluto. Luan viu algo que, mais tarde, ele jamais esqueceria. Caio, com a cabeça baixa, parecia estar mais em sintonia com ele do que com qualquer um ali. E foi naquele instante que Luan percebeu que por trás da popularidade e das risadas que ele havia perdido, havia uma conexão real com Caio. "Você toca muito bem", Luan disse, quase sem pensar. As palavras saíram antes que ele pudesse analisar o significado delas. Mas foi o suficiente para Caio levantar a cabeça e sorrir. "Obrigado. Você também é bom em algo, Luan?" Caio perguntou, como se soubesse que a resposta não viria fácil. Luan sentiu um peso enorme em sua mente. Ele olhou para Caio, tentando entender a profundidade do que acabara de ser dito. Não era apenas sobre tocar um instrumento, mas sobre um reconhecimento mais profundo, algo que ele nunca soubera que precisava. "Não sei. Talvez eu precise encontrar o que sou bom de verdade", Luan respondeu com sinceridade, olhando para o chão. "Tenho me perdido um pouco. Não sei quem sou." Caio sorriu com uma compreensão silenciosa. "Você está tentando encontrar algo que não precisa ser encontrado. A vida vai te mostrar, Luan. Às vezes, o melhor é simplesmente viver." Essas palavras, simples, mas com um peso imenso, ficaram martelando na mente de Luan. Ele não sabia o que exatamente Caio queria dizer com elas, mas sentiu como se algo dentro dele tivesse sido ativado. As respostas não viriam de um passado distante ou de um segredo revelado por sua mãe. Elas viriam do momento presente, das experiências que ele ainda tinha por viver. Naquela noite, Luan voltou para casa com a cabeça cheia. Ele não sabia o que Caio queria dizer, mas sabia que sua vida estava em um ponto de inflexão. Ele precisava descobrir a verdade sobre si mesmo, mas de uma maneira diferente. Não podia mais viver à sombra de um pai ausente ou de expectativas que não eram suas. Ele sentia que a música, a arte, as coisas que lhe traziam paz eram a única forma de reconectar com sua própria essência. Enquanto jantava com sua mãe, o silêncio entre eles era denso. Marlene parecia triste, como se soubesse que Luan estava se afastando de algo que eles haviam construído juntos. No entanto, ela não podia impedi-lo de crescer, de encontrar seu próprio caminho. Sabia que o filho estava pronto para seguir em frente, mesmo que isso significasse confrontar a dor de um passado que ele ainda não entendia completamente. "Você parece distante, filho", Marlene disse, interrompendo o silêncio. "Sei que você descobriu muitas coisas, mas saiba que eu sempre estarei aqui, independentemente do que aconteça." Luan olhou para sua mãe e sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. "Eu sei, mãe. Eu sei. Mas às vezes o mais difícil não é o que está lá fora, mas o que está dentro da gente." E assim, em meio ao caos e à busca por respostas, Luan começou a entender que sua verdadeira jornada não era apenas sobre encontrar seu pai ou entender o que havia acontecido no passado. Era sobre entender a si mesmo, aceitar sua própria história e, finalmente, escolher como ele iria viver a partir daquele momento. O caminho à frente seria árduo e cheio de desafios, mas, pela primeira vez, Luan sentia que estava começando a encontrar um propósito maior. O tempo passou rápido para Luan, mas, ao mesmo tempo, os dias se estendiam como se ele estivesse aguardando um evento que pudesse mudar sua vida para sempre. As palavras de Caio, de uma forma silenciosa e profunda, continuavam ecoando em sua mente. A música, a expressão verdadeira de quem ele era, parecia ser o caminho, mas ainda havia uma peça faltando, algo que ele não podia mais adiar. O segredo de seu pai, a verdade que ele havia se recusado a buscar por tanto tempo, precisava finalmente ser enfrentado. Era uma tarde fria de outubro
quando Luan finalmente tomou a decisão que vinha adiando. Ele pegou o telefone e ligou para o número de seu pai, o número que ele havia encontrado há meses, mas nunca teve coragem de discar. O som do toque parecia um peso insuportável em seu peito. A expectativa misturada com a ansiedade tomou conta de seu corpo. Ele pensou em desligar a chamada inúmeras vezes, mas se forçou a esperar. Alô? A voz de seu pai, rouca e baixa, finalmente respondeu do outro lado da linha. Luan sentiu o coração acelerar. As palavras que ele havia ensaiado tantas vezes ficaram presas na garganta. O silêncio foi longo, mas pela primeira vez, ele não se sentiu perdido. Algo dentro dele o estava impulsionando. Pai, sou eu, Luan. Seu filho. Eu preciso entender o que aconteceu. Por que você foi embora? Por que nunca falou comigo? A voz de Luan estava firme, mas seu interior estava se despedaçando. Ele não sabia o que esperar dessa conversa, mas sabia que ela era inevitável. Do outro lado, o silêncio se estendeu por vários segundos. Finalmente, seu pai suspirou. Luan, eu sei que você tem muitas perguntas, e você tem razão em querer saber a verdade. Mas a verdade não é simples. Eu não te abandonei, filho. Eu fui forçado a tomar uma decisão que eu sabia que mudaria nossas vidas para sempre. Luan sentiu o peso das palavras, mas algo dentro dele se acendeu. Ele não queria mais ouvir desculpas. Ele não queria mais justificativas. Ele queria entender a verdade, inteira e crua. O que aconteceu? Por que você desapareceu? Houve mais uma pausa. E então, seu pai falou com uma sinceridade que Luan não esperava. Eu fui envolvido em uma situação que eu nunca planejei. Um erro que custou muito caro. Eu precisei me esconder para te proteger, Luan. Eu te deixei pensando que estava morto. Mas, na verdade, eu estava tentando salvar a nossa família de algo que estava além do meu controle. E eu não queria te envolver. As palavras foram como um golpe. Mas Luan não se deixou abalar. Ele já havia passado por muito. Ele sabia que sua vida não seria mais a mesma depois dessa conversa, mas também sabia que essa era a única maneira de continuar. Eu não entendo, pai. Como você pôde deixar a gente sofrer sem nenhuma explicação? Eu cresci sem você, e isso me marcou para sempre. Eu sei, Luan. Eu sei que eu te causei muita dor. A voz de seu pai tremia agora, como se ele estivesse se arrependendo a cada palavra. Mas eu precisava garantir que você estivesse seguro. O que eu fiz foi pela sua segurança, não porque eu te deixei de lado. Luan não sabia o que sentir. Por um lado, ele estava aliviado por finalmente ter uma resposta. Por outro, sentia que o tempo perdido era algo que nunca poderia ser recuperado. Eu só queria que você tivesse me contado. Eu não precisava da sua proteção. Eu precisava de você, pai. A conversa continuou por algum tempo, mas Luan sabia que não havia mais palavras a dizer. O reencontro não foi o que ele imaginava, mas, de alguma forma, sentiu que, finalmente, estava se libertando de um fardo que carregava dentro de si. Na manhã seguinte, Luan foi à escola com uma sensação de peso, mas também de leveza. Ele não tinha mais o segredo dentro de si, e isso, de alguma forma, o tornava mais livre. Na aula de música, Caio, o garoto que parecia ter sido uma figura silenciosa e constante em sua vida, apareceu novamente. Dessa vez, não havia mais distâncias, nem complexidades. Caio estava ali, tocando seu violão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Luan se aproximou dele e, sem palavras, sentou ao seu lado. Ele olhou para o violão, então para Caio, e finalmente disse o que sentia. Eu acho que estou começando a entender o que realmente importa, Caio. Não é sobre o que eu perco, mas sobre o que eu posso fazer agora. Eu quero viver. Caio sorriu, uma expressão simples, mas cheia de significados não ditos. Eu sabia que você ia chegar lá, Luan. A escola, antes um lugar de sofrimento e confusão, agora parecia diferente.
Luan entendia que a vida não precisava ser definida pelo passado, mas pelas escolhas que ele fazia a partir daquele momento. Ele começou a tocar piano, não como uma piada ou uma obrigação, mas como uma expressão genuína de quem ele era. A música não era mais apenas um meio de passar o tempo, mas um refúgio, uma maneira de se conectar com o que ele sentia. O tempo passou, e Luan foi se transformando. Ele começou a se destacar não apenas na música, mas em sua própria vida. Sua mãe, Marlene, viu a mudança em seu filho. Ele não estava mais preso ao passado ou às expectativas que não eram suas. Ele estava criando sua própria jornada. Em uma noite de inverno, meses depois daquela conversa com seu pai, Luan tocava seu piano sozinho em casa, as notas fluindo com uma naturalidade que ele nunca imaginou ser possível. Ele olhou pela janela, observando a neve cair suavemente e sentiu uma paz que ele jamais tinha experimentado. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, ele estava pronto para enfrentá-lo com coragem, sem se prender ao que não podia mudar. A música, agora, era sua forma de se expressar, de se conectar com o mundo e consigo mesmo. E ele sabia que, no fundo, sua verdadeira jornada apenas começava.